Olha a manchete que eu vi hoje, de manhã, assim que eu abri a internet. Para liberar vagas, número de detentos com tornozeleira pode aumentar. Não basta a insegurança que a gente vive, não. Tem que ter mais. E ela tem que ser provocada pelo poder público. Não basta as pessoas quererem fazer a insegurança, não. O poder público ele tem que ajudar. Você já viu como é rápido as ações para tornarmos vulneráveis? É impressionante. O jurídico, né, a justiça, o legislativo, o executivo, eles agem com tanta rapidez para poder tirar preso da cadeia, para poder liberar. Ah, que nojo, pelo amor de Deus, gente. As pessoas não estão enxergando a violência que a gente está convivendo com ela no dia a dia, não. Porque elas não vivem, né, no nosso meio. Alguns até sofrem de vez em quando, alguns políticos, alguns grandalhões aí, mas não são todos os dias, né? Por isso que eles estão dando banana para isso. Agora, a gente voltou há 30 anos atrás. O problema penitenciário voltou. Nós tivemos um problema na década de 70, 80, 90. O problema voltou. Antigamente, em Minas Gerais, só existia duas secretarias, a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Justiça. E essas secretarias, elas eram entregues a generais, a deputados que estavam próximos de aposentadoria, apadrinhamento, sabe? Algumas pessoas que tinham ali algum convívio político e eles davam aquilo ali para a pessoa tomar conta só para ganhar dinheiro. Eles não gostavam de trabalhar, não faziam nada. Então, e assim, eles não gostavam de cuidar de presos. Não era a intenção deles, não era cuidar de preso, porque a ditadura tinha ainda um resquício, né? Então a ditadura na época ela pregava que preso tinha que morrer. Até hoje a gente está voltou com esse sentimento, né? Mas por que não recuperar? Ah, mas muitos não têm recuperação. Mas e os que têm? A gente está fazendo o que por eles? Ah, mas o cara ele tinha que pensar, tudo bem, mas e aí? Nós estamos formando piores bandidos do que entraram. Não vai resolver o nosso problema também, não. Ignorar isso não é a solução. E ignorar isso durante um tempo. Quando foi 2003, quando o Aécio Neves assumiu o governo do Estado, primeiro mandato dele, ele decidiu criar a Secretaria de Defesa Social. Uma secretaria que ajudou a desenvolver aí, inclusive a integração das polícias civil e militar. Integrou o sistema apenas, né? Porque as polícias continuaram separadas. Mas assim, ele construiu presídios, esvaziou delegacia e fez alguns processos aí para poder ajudar o sistema prisional. E foi bom. Só que foi até 2009, aí ele foi reeleito, e aí no último ano de mandato dele, faltando 2 anos, em 2009, reduziu drasticamente o incentivo. E aí foram esquecendo, e aí entrou o seu sucessor, Anastasia, e acabaram com os investimentos. E aí o caos voltou. Esqueceram de cuidar do sistema prisional, achando que ele por si só se manteria. Se não tiver uma ação, se não tiver um cuidado com isso, ele vai piorar mesmo. As coisas não funcionam da noite pro dia, não. Impressionante. Aí, assim, eu vou dar uma lida aqui. Olha que absurdo isso daqui. Secretaria de Estado da Defesa Social, que é o SEDES, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil acertaram a criação de um grupo interinstitucional para gerir a política prisional e dar assistência jurídica aos detentos que não têm advogados. Até aí tudo bem, certo? Agora vem o pior. Visando, gente, a concessão de benefícios como liberdade condicional para os que têm direito à progressão de pena. Como pode uma coisa dessa, meu Deus do céu? Os caras estão doidos para tirar os caras, para pôr os caras na rua.
Primeiro que não tinha que ter progressão de pena, não tinha que ter redução, não tinha que ter condicional, não tinha que ter albergue, não tinha que ter nada. Você cometeu um crime, você vai cumprir ele até o final e pronto, resolveu o problema. Se você cometeu um crime e quer voltar para a cadeia, o problema é seu. Mas as progressões são tantas, faz com que as pessoas, os criminosos e os bandidos, os marginais, sintam até vontade e desejo de voltar para onde estavam. Perceba assim que eles não têm preocupação com isso. Ah, vou voltar para lá, vou lá comer um pouquinho às custas do Estado. Quantas entrevistas a gente já ouviu falar disso? Impressionante. E aí estão reunindo os órgãos públicos, junto com algumas entidades, se reuniram para poder fazer a liberdade de alguns presos, como se eles merecessem, né? Como e a gente aqui fora? E a gente? As vítimas, onde que ficam? Você já foi vítima? Já foi procurado pelo direito humano? Já foi procurado por algum assistente social? Já foi procurado por algum psicólogo? Eu sei que já sofreu alguma agressão, algum problema físico no assalto, não é? Qualquer coisa que seja. Você já recebeu ajuda de multiprofissionais, de multidisciplinas, médicos? Não, claro que não. Isso nunca não existe isso. Não acontece isso aqui. Por que não acontece? E por que tem sempre gente olhando para aquele lado, para o lado de lá? Eu não acho que o preço tem que se ferrar, não. Mas primeiro vamos olhar lá de cá, porque a gente está se ferrando. A população toda está se ferrando. Eles só estão olhando um lado. Não, tem que olhar o lado de cá primeiro. Se sobrar tempo, se der, olha para o lado de lá. Ué, assim tem que ser. Ué. E não pode ignorar. O ideal era cuidar dos dois. Para o preso não se corromper ainda mais, não piorar, e a gente não ficar largado. Mas a gente está largado e não cuida lá nem aqui também. Se a gente analisar a real situação, não estão cuidando do sistema prisional, porque hoje ele está um caos. Nós temos hoje 55 mil presos. Só cabe 32. Nós só temos vaga para 32. Tem 23 mil, em torno de 23 mil pessoas a mais. Aonde que está a solução disso? Isso porque tem um monte de gente solta. Tem de gente solta, não cabe. Isso porque estão liberando, menor não é preso. Se não, meu filho, o negócio era muito pior. Aí, o que eles decidiram agora, o governo? Olha que ideia linda do governo. É paliativa, é óbvio. Mas a ideia deles... Vão pegar escolas públicas, escolas desativadas, prédios públicos, cadeias desativadas e vão reformá-las. Qualquer engenheiro, qualquer mestre de obra, qualquer pedreiro só sabe que reformar é muito mais caro do que construir, gente. E principalmente cadeia, que precisa de segurança. Você vai ter que mexer na estrutura toda, você não consegue fazer do seu jeito, porque já tem uma parte pronta. Você vai gastar uma dinheirada para poder fazer aquilo que é paliativo e que não vai resolver o problema. Mas vão fazer. Tem que fazer alguma coisa, eles estão fazendo isso. Beleza. Parabéns. Belíssima ideia. Fazer cadeia, gente. Ó. Quanto mais cadeia, deixa o povo tá se corrompendo aí pro crime. O problema é deles. Vai lá cumprir pena. Vai viver anos na cadeia. Sabe? Não tem saída. Algumas a gente vê que não tem saída. Então, paciência. O governo Itamar Franco criou um programa que chamava Novos Rumos. Esse programa, a ideia dele foi em 2001. Nem foi o governo, foi o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no governo Itamar Franco. A ideia era buscar a humanização, né? A socialização dos presos, tal, liberdade assistida, não sei o quê. E aí criaram a APAC, juntamente com... Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu esqueci o nome de um professor lá de São Paulo. Ele é advogado, o professor Mário Ottobini. Então ele criou uma APAC, que é o quê? A APAC é uma associação de proteção à assistência aos condenados. Então ela dá proteção, né, uma social de proteção e assistência aos condenados. A ideia é poder fazer um trabalho social com eles, de recuperação. E o que é legal? Ela é privada. Então, o governo paga para poder fazer a execução do serviço. Então, ela não é do governo. Mas ela é só para criminosos e não para bandidos, porque existe uma diferença do criminoso
e do bandido. Qualquer um pode ser criminoso. Eu posso ser criminoso algum dia. Nós podemos ser criminosos, você, qualquer pessoa. O crime, todo mundo está sujeito a cometer. Se você sai de carro, você atropela alguém, você cometeu um crime. Né? Se você atropela e mata, você cometeu um crime. Numa briga, você acaba agredindo alguém, você cometeu um crime. Se você mata, você cometeu um crime. Então, mas isso não te torna um bandido. E essa é a diferença, né? Não te torna um marginal. Então, sim. Ela tem algumas diretrizes que é até interessante. Ela tinha 12 elementos. Eu vou ler eles para vocês aqui. Então, a metodologia ela ganhou força através dessa aplicação, que era participação da comunidade, recuperando, um ajudando o outro, trabalho, religião, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, a família, o voluntário e sua formação, que é fundamental, centro de reintegração social, mérito e jornada de libertação com Cristo. Eram 12 elementos que eles fundamentam a APAC, que é um sistema muito interessante. Sabe? As pessoas... o que precisa ser feito hoje? Você vai falar, hoje a gente precisa, gente, de uma APAC para cada cidade do estado. 853 cidades. Então coloca uma APAC para cada estado. Porque aí você descentraliza. E aí você consegue colocar os criminosos, os pequenos delitos, para resolver imediatamente. Você resolve ali naquele lugar. Você coloca um juiz para poder fazer a conciliação ali imediatamente, para julgar o processo. Pronto. Cumpre pena alternativa. Eu sou contra a pena alternativa, a pessoa tem que ficar presa, mas já que existe a abertura, que dê o julgamento ali de imediato. Juiz de plantão, para resolver o problema, para tirar esse tanto de processo na justiça. E aí, o que é melhor? E a parte boa disso tudo? Sabe, a PAC, ela custa 1/3 do que o sistema comum. Então, hoje, o preso, que custa R$ 2.500, próximo de 2.000 ou em alguns lugares, custa R$ 2.000 por mês pra gente. Tem alguns estudos aí que falam que custa 4. Então eles não chegam no número, mas de R$ 2.000 a R$ 4.000 um preso por mês. A PAC custa 1/3 disso. Então se é 2.000, custa 700 por preso. Então além da economia, eu vou resolver o problema, que eles estão agindo da forma certa. Ainda eu vou ter um benefício social e econômico. O governo faz isso por preguiça. O governo da Anastasia largou o trem todo aí, ó. PSDB, o mesmo partido que começa o trem não termina, é impressionante. O PSDB começou e não terminou. Estava indo bem e parou. Nessa parte estava indo bem. E as reincidências? O número de reincidências de quem participa de APAC é de 15% só. Enquanto do sistema tradicional, do sistema comum, é de 70%. Então o cara que é preso vai para a PAC, 100 pessoas que é preso vai para a PAC, 15 voltam a cometer crime. De 100 pessoas que são presas e do sistema comum, 70 voltam a cometer crime. Então, funciona ou não funciona? Basta boa vontade, né? Basta querer. Hoje nós temos 36 APACs prontas, espalhadas em Minas Gerais, e tem 61 em construção. Então estamos longe de chegar ao ideal. O ideal era um para cada cidade, gente. O Eduardo Costa, jornalista da Rádio Itatiaia, âncora da Record, ele é sociólogo, ele fez um texto bacana hoje falando sobre essa questão aí das cadeias, da APAC e tal. Então, assim, poxa, falta vontade, porque dinheiro sempre teve. Se não está tendo agora é porque geriram mal, mas dinheiro sempre teve. Então tá na hora da gente corrigir, né, gente? Não dá pra gente colocar preso na rua. Não dá pra ficar colocando tornozeleira, não. Quantos presos tiram a tornozeleira e vai cometer assalto de novo? O cara não tá preocupado se vai voltar, não. O pouquinho que ele fica aqui, para ele é lucro. Vão dar progressão aí de pena para preso? Vai tomar banho, senhor. Eu tô cansado de ouvir falar em impunidade e injustiça. Tô cansado de violência. Tô cansado. Então, o governo de Minas, vocês estão delirando com essa proposta. Essa proposta de colocar a gente na rua e não vai resolver o nosso problema. E a sociedade aí vai ter que enfrentar o bandido. Desarmada, né? Porque tiraram a arma das nossas mãos e ainda sofrendo com essa violência danada. Então, que Deus nos abençoe.